Todos os casos prováveis de dengue em Minas Gerais quase dobram em pouco mais de 10 dias, segundo dados do Ministério da Saúde. De Brasília, o repórter Pedro Nascimento tem mais informações. Ô Pedro, com o aumento, o estado assumiu a segunda colocação no ranking de incidência da doença no Brasil. Bom dia para você. Bom dia para você, Eustáquio, e claro, bom dia para todo mundo que acompanha Itatiaia. Isso mesmo, entre todos os estados e também o Distrito Federal, Minas Gerais é o que possui neste momento a segunda maior incidência da doença. Mas o que isso quer dizer, né? No início de fevereiro, segundo o Ministério da Saúde, Minas registrava apenas em 2024 431,3 casos de dengue para cada 100 mil habitantes. Essa conta que é feita para calcular justamente a incidência da doença. Na atualização que foi feita na última segunda-feira, esse número disparou para 836,6, aumento de quase 6 vezes. Então, com esse aumento, esse crescimento exponencial e nos últimos dias, Minas Gerais assumiu a segunda colocação no ranking de incidência de dengue, perdendo apenas para o Distrito Federal, que registrou esse mesmo dado de 2.286,2 casos prováveis de dengue a cada 100 mil habitantes. A situação aqui em Brasília também é muito crítica. Assim como o Distrito Federal, o estado de Minas Gerais e a cidade de Belo Horizonte estão vivendo um momento de epidemia de dengue. Inclusive, o governo mineiro chegou a decretar estado de emergência ainda em janeiro, por conta da situação. Minas é líder na quantidade de casos prováveis de dengue no Brasil, esses números que aumentaram muito nos últimos dias. Atualmente, segundo o Ministério da Saúde, são 171.769 casos prováveis de dengue no estado de Minas Gerais, que segue na liderança desse ranking, entre os estados, à frente, por exemplo, de São Paulo, que aparece com 83.651 casos prováveis de dengue. A gente lembra que os dados do Ministério da Saúde são um pouquinho desatualizados. Os dados que chegam dos estados acabam sendo mais atualizados, tem números, às vezes, até um pouco maiores do que a gente costuma ver, mas esse consolidado que tem sido usado pelo Ministério da Saúde para elaborar políticas públicas e para centralizar as informações. Ainda de acordo com esse painel do Ministério da Saúde, no Brasil, até o momento, são 512 mil casos prováveis da doença, com 340 óbitos ainda em investigação e 75 mortes pela dengue já confirmadas em 2024. Neste momento aqui em Brasília, a temperatura na casa dos 19 graus, céu claro e manhã de sol por aqui. Volto com vocês. Obrigada, Pedro Nascimento. E com UPAs lotadas, o cenário também é preocupante em Belo Horizonte, que registrou um aumento de cerca de 20% no número de casos em apenas uma semana. O repórter Clever Ribeiro está em uma unidade de pronto atendimento do Barreiro, onde o tempo de espera pode chegar a quase 10 horas. Clever, como é que está a situação por aí, hein? Bom dia. Situação bem complicada, viu, Aline? Bom dia para você também, para quem nos acompanha no Jornal da Itatiaia, confirmando 7h08. Como você bem disse, falamos aqui da UPA Barreiro, bairro Diamante, aqui na região do Barreiro, E por aqui eu contei no dedo, viu, pessoal? Mais de 20 pessoas aguardando atendimento, a maioria delas com sintomas de dengue, Aquela dor no corpo, manchas na pele, dor de cabeça, ânsia de náusea, Ou seja, muita gente passando mal por aqui. A região do Barreiro é a campeã de casos em Belo Horizonte, sendo contabilizados 538 casos confirmados, isso com diagnóstico já certo, Belo Horizonte, então, tem hoje mais de 3.101 casos confirmados e, somando tudo, 15.331 casos prováveis, que são suspeitos mais os confirmados. A gente vai conversar com um paciente aqui, vai falar com a Itatiaia. Tudo bem, amigo? Seu nome? Carlos Henrique Simões, tenho 24 anos, sou pizzaiolo hoje. Carlos, conta pra gente, chegou aqui na UPA Barreiro que horas? Cheguei por volta de meia-noite. Meia-noite? É isso mesmo, meia-noite, e tô aguardando já tem bastante tempo já. Passei só na triagem e até agora o médico nada. Agora já são mais de 7 da manhã. Isso mesmo. Acabou que eu nem olhei no relógio porque o tempo, voa e o atendimento tá esperando ainda. O que você tá sentindo? Muita dor de cabeça, dor nos olhos, coceira na pele, bastante dor nas juntas e muita dor nas costas, uma falta de ar imensa.
E para a gente contextualizar, o UPA Barreiro ali, o espaço do salão é um pouco menor, entretanto, eles colocam várias cadeiras aqui do lado de fora. E aí você passou a noite aqui no relento? Passei no relento aí, com blusa de frio, né, para não passar muito frio. E o recado para a população, você disse que lá perto da sua casa a situação está complicada, por quê? Pedir para a população ter mais cuidado dentro das suas casas, com resíduo de água parada, mesmo os vizinhos, quando tiver piscina, dar uma limpada na piscina, tampar as piscinas, ajuda bastante. Perto da sua casa tem essa situação da piscina? Tem uma situação da piscina aí, que fica aberta lá e a água chega até a ficar verde. Quando vai o pessoal da dengue lá, tá cheio de foco já, eles limpam, mas não adianta nada. Vou conversar com uma acompanhante de uma paciente aqui. Fala pra gente seu nome completo, a idade e a profissão. Adélia Maria da Silva, sou costureira, tenho 53 anos. Adélia, você disse que sua mãe também demorou a ser atendida aqui na UPA Barreiro, né? Explica pra gente. Nós chegamos aqui ontem por volta de mais ou menos umas 2 horas da tarde. O atendimento tá super lotação mesmo, tá uma lotação imensa, com a duração de mais ou menos até 12 horas para ser atendido. E a acomodação também para senhores de idade, que está muito difícil. Você disse que sua mãe está numa cadeira lá dentro? Na cadeira. Se você vai ao banheiro, quando você volta já não tem mais aonde sentar. Ok, muito obrigado. Por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que a UPA Barreiro aqui estava com funcionamento normal nessa quarta-feira, com 12 médicos, sendo 3 pediatras para o atendimento à população. A Secretaria de Saúde de BH ainda informa que os 152 centros de saúde estão recebendo casos prováveis de dengue. Eu volto com você no estúdio, Eustáquio. Ok, Cléber Ribeiro. Nós já fomos a Brasília, agora Belo Horizonte e, nesse momento, Rio de Janeiro, saber como está a situação em outras capitais, né, do Sudeste, começando pela capital fluminense, que confirmou a 2ª morte por dengue em Indiana Rogers. Bom dia para você. Pois é, Eustáquio, bom dia para você também, para os ouvintes. Por aqui segue o estado de emergência por conta da dengue. De janeiro a 12 de fevereiro, o estado do Rio registrou quase 40 mil casos prováveis da doença. Os dados são do painel Monitora da Secretaria de Estado de Saúde e chama bastante atenção um número expressivo em apenas uma semana. De 5 a 12 de fevereiro, dia 5 eram 25 mil casos, ou seja, houve um aumento de 15 mil casos em apenas uma semana, um crescimento de 56%, já que no dia 12 chegamos a 40 mil. Para efeitos de comparação, em todo o ano passado, a Secretaria Estadual de Saúde contabilizou um pouco mais de 51 mil registros prováveis de dengue. Nesta quarta-feira, como você bem disse, a Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou a 2ª morte por dengue aqui na capital fluminense. Trata-se de um jovem de 23 anos, morador da zona oeste da cidade. Ele teve dengue hemorrágica do tipo 2, apresentou sintomas como febre, dores musculares, vômito, náuseas, dores nas articulações e atrás dos olhos e não apresentava doenças pré-existentes. O quadro evoluiu após 3 dias para sinais de alarme e gravidade como hipotensão postural, ou seja, ao mudar de posição, uma sensação de perda de força muscular, queda abrupta de plaquetas, dor abdominal intensa, sangramento espontâneo de mucosa e desidratação. Isso segundo a Secretaria de Saúde. O primeiro caso de morte por dengue na capital, a gente lembra, aconteceu no início deste mês. Trata-se de um homem de 45 anos, morador do Complexo da Maré, na zona norte da cidade. Em todo o estado, já são 4 mortes confirmadas por dengue. Isso somente este ano. Além dessas 2 da cidade, uma mulher de 98 anos morreu na cidade de Itatiaia, no sul fluminense, e um homem de 33 em Mangaratiba, na região da Costa Verde. E como plano de contingência, a Prefeitura do Rio vem inaugurando polos de atendimento para pacientes com dengue. Em relação à vacinação, a previsão é de que mais de 350 mil doses da vacina cheguem ao Rio de Janeiro no dia 26 de fevereiro para o início da imunização de crianças de 10 a 14 anos. O Ederson Rising acompanha o cenário da dengue em São Paulo. Bom dia, Rising.
Bom dia, Aline. O estado de São Paulo tem 49 mil casos confirmados de dengue, segundo dados do painel de monitoramento diário da doença feito pela Secretaria Estadual de Saúde. São 15 mil casos confirmados a mais do que o registrado há uma semana. O estado tem mais de 141 mil notificações da doença, conforme os dados desse painel. Também são mais de 86 mil casos prováveis de dengue. Até o momento, neste ano, a dengue fez 9 vítimas fatais no estado. Além dessas mortes, outras 14 estão em investigação. O painel também informa os principais sintomas presentes entre os casos confirmados de dengue em São Paulo. Febre, dor muscular e dor de cabeça, nessa ordem, são disparados os mais presentes entre as pessoas que tiveram a doença no estado de São Paulo. E já chegou ao estado também a primeira remessa de doses da vacina contra a dengue. Segundo a Secretaria de Saúde, foram recebidas quase 80 mil doses do imunizante, que foram enviadas pelo Ministério da Saúde para começar a campanha de vacinação contra a doença no estado nos próximos dias. O número de doses é claramente limitado, por isso a vacinação vai começar entre as crianças de 10 e 11 anos, em 11 cidades da região do Alto Tietê, essa região que fica a leste da cidade de São Paulo. Entre as cidades que vão receber as primeiras doses da vacina estão Guarulhos, Suzano e também Mogi das Cruzes. Essa prioridade de idade e de local foi definida pelo próprio Ministério da Saúde. A Prefeitura da capital paulista pediu ao Ministério a distribuição de doses também na cidade, que está registrando alta nos casos da doença, mas a capital acabou ficando de fora dessa primeira remessa. A cidade de São Paulo, até o momento, registrou uma morte pela doença e tem mais de 10 mil casos confirmados. Neste momento, termômetros na casa dos 19 graus na capital paulista. Manhã de céu bastante nublado por aqui. Eu volto com você, Eustáquio. Obrigado. Ederson Rising falando direto da capital paulista. E passado o carnaval, o infectologista ouvido pelo Jornal da Itatiaia alerta para o avanço da dengue e também da Covid-19. Mais de 450 casos de dengue foram confirmados em BH em apenas 5 dias. É o que aponta o boletim epidemiológico divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Municipal de Saúde. Ao todo, a capital tem 3.101 casos confirmados da doença e 5 mortes. Os dados ainda não refletem o período de carnaval, que, segundo o infectologista Estevão Urbano, pode acabar contribuindo para um aumento do número de casos da arbovirose. Não pelo contato direto, nós sabemos que não há transmissão de uma pessoa para outra, mas porque nas aglomerações, além de aumentar a densidade populacional, ou seja, o número de pessoas que vêm para Belo Horizonte, aumenta a densidade de pessoas que podem ser picadas pelo mosquito, há também, e o principal, uma geração muito grande de resíduos que podem ser fontes e criadouros da larva do Aedes aegypti, acumulando água e lá na frente gerando um aumento do número de mosquitos transmissores. Então é muito importante, inclusive sabendo disso, que haja uma ação da prefeitura e da própria população para reduzir a geração desses resíduos, eliminá-los, se assim ocorrer, para reduzir um pouco a chance de aumento do Aedes aegypti e, portanto, da possibilidade de transmissão. Outra doença que teve um salto recente no número de casos confirmados em BH foi a Covid-19. Segundo o boletim epidemiológico mais recente, houve um crescimento de 53% em uma semana, com as confirmações da infecção pelo coronavírus chegando a 580 na cidade. Os casos de Covid vêm aumentando, principalmente nos casos de idosos imunossuprimidos, inclusive a gravidade, a possibilidade de internação, a necessidade de internação, inclusive com alguns óbitos já detectados. Isso liga uma luz vermelha para que nós possamos retomar as campanhas de conscientização da população para o problema que estamos vivendo e, com isso, reduzir o impacto que acaba sendo muito pior em períodos de aglomeração de pessoas, como é o caso do Carnaval. Para o infectologista Estevão Urbano, a atuação da população é essencial no combate às duas doenças. É fundamental, talvez maior até do que a do próprio poder público. Então, a conscientização individual das pessoas que vivem numa cidade com milhões de habitantes, ela é super importante. E se as pessoas não se conscientizarem do seu próprio papel em evitar criadouros de dengue, contágios pela Covid, o próprio papel do poder público fica minimizado, reduzido na sua efetividade, porque ele conta essencialmente com a participação da população. Repórter
Ana Luísa Bongiovanni. A Rádio Itatiaia está acompanhando nesta manhã a situação das unidades de saúde de Belo Horizonte. As UPAs da capital estão superlotadas e o tempo de atendimento pode ser maior do que 12 horas. O repórter Clever Ribeiro está acompanhando a situação da UPA no Barreiro. Clever, muitos pacientes ainda aguardam por atendimento aí? Muitos e muitos pacientes, viu, Aline? Confirmando 8 horas 25 minutos. Voltamos a falar aqui da UPA Barreiro, regional campeã de casos. São 538 confirmados casos de dengue, né? E por aqui, olha só, na última hora, apenas dobrou o número de pacientes aguardando aqui. A gente chegou aqui na primeira entrada do jornal, né? Contamos aí mais de 20 pacientes. Agora fiz outra contagem aqui e mais de 40 pacientes aguardando a todo momento, chegando aqui carros de aplicativo, do ônibus ali descem 10, 15 pessoas e aí 5 aqui vêm para a UPA, acompanhantes também revoltados com toda a situação, porque tem gente aqui aguardando mais de 7, 8 horas por atendimento. Eu vou conversar com uma acompanhante de um paciente aqui. Esse senhor me chamou muito a atenção porque ele está deitado na calçada de dor. E aí eu vou conversar com a filha dele aqui. Seu nome, querida? Mariana. Ô Mariana, conta pra gente a situação do seu pai. Quando eu cheguei aqui, eu vi ele na cadeira ali, debruçado. Agora ele já tá deitado na calçada, né, coitado? Como é que foi o primeiro atendimento dele aqui? Ele passou pela triagem? Conta pra gente. Sim, a gente chegou, ele passou pela triagem, mas reclamou de dor, não foi medicado nem nada. Pulseirinha verde, fomos colocados para fora, para esperar do lado de fora aqui. Agora estamos esperando mais de 1 hora e até agora não foi chamado. Tá com uma dor muito forte no abdômen, no momento a gente não sabe se é o que é, se é uma dengue ou o que é que está acontecendo, e até agora não deram nenhuma atenção. Ele já é idoso, né, coitado? Sim, 62 anos. Qual que é o sentimento que fica? Como é que tá a movimentação aqui na UPA? Sentimento de desleixo, né? Desleixo com o ser humano, e o atendimento tá horrível. Ok, muito obrigado. Então é isso, gente. A Itatiaia continua acompanhando aqui a situação da UPA Barreiro e, por meio de nota, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que o atendimento aqui na UPA está normal durante as últimas horas e também nessa quarta-feira, com 12 médicos, sendo 3 pediatras para atendimento à população. A Secretaria de Saúde de Belo Horizonte ainda informou que os 152 centros de saúde estão recebendo os casos prováveis de dengue e também os chamados CAAs, né? Que são os Centros de Atendimento às Arboviroses, que foram criados aqui em Belo Horizonte justamente para atender os casos de dengue. Por aqui, diversas pessoas chegando, muitas crianças também chamam a atenção. Por aqui, aquele olho mais fundo, manchas na pele, muita prostração, né? As pessoas estão passando muito mal aqui na UPA Barreiro, situação bastante complicada. Eu volto com você aí no estúdio, Eustáquio. Ok, Clever Ribeiro ao vivo com a gente da UPA Barreiro. Agora nós vamos para a UPA Oeste, aqui na Barão Homem de Melo, perto da Rádio Itatiaia. O Júlio Vieira está lá. Júlio, situação por aí, superlotação por causa da explosão de casos de dengue? Bom dia. Oi, Eustáquio, bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha. Ainda não temos um cenário de superlotação, mas já tem por aqui, inclusive, uma área que foi improvisada na UPA Oeste, aqui em Belo Horizonte, justamente para atender a esses casos suspeitos de doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Nessa área, Eustáquio, eu contei pelo menos umas 7 pessoas aguardando a chegada ali dos resultados do exame, e muita gente que teve também a confirmação do quadro de dengue, por exemplo, já recebendo a hidratação por aqui. O cenário também é de espera, como foi relatado agora pelo Clever Ribeiro. Eu conversei com algumas pessoas que chegaram aqui às 5 horas da manhã e ainda estão aguardando os resultados de exames. E ainda tem gente que está na triagem, ainda não sabe se é dengue, se é zika, se é chikungunya, se é alguma outra doença, mas é aquele quadro bem similar ao relatado pelo Clever: mancha no corpo, prostração, febre, dor de cabeça, dor no fundo dos olhos. E a gente vai ouvir uma pessoa que está por aqui aguardando atendimento também. Qual o seu nome?
Meu nome é Ana Paula Brito. Trabalha com o que, Ana Paula? Monitoramento. Chegou aqui na UPA Oeste, que horas e com quem? Eu cheguei aqui com minha filha, deve ter umas meia hora. Qual que é o nome dela? Gabriela. Gabriela tem quantos anos? 18. Qual que é o quadro dela? O que aconteceu? Então, hoje ela estava vindo pela manhã para trabalhar, dentro do ônibus ela passou mal. Aí ela desmaiou, aí o pessoal dentro do ônibus ligou para mim, do telefone dela, pedindo para me informar, né, que ela estava passando mal. Encontrei com ela no meio do caminho. Aí eu cheguei aqui, ela estava com dor no corpo, com o rosto todo manchado, falta de ar. É bem o sintoma de dengue, né? Totalmente. Você veio na UPA Oeste por quê? Eu estava próximo. Eu trabalho aqui próximo. Então você veio no lugar mais perto? Mais perto. E recebeu atendimento adequado? Como que tá? Esperando a fichinha para ser atendida ainda. Você tá meia hora esperando para fazer a triagem? Sim. Você sabe que tem um centro de arbovirose, por exemplo, na região do Barreiro, que é específico para caso de dengue, zika e chikungunya? Sabia não. A orientação aí para esses lugares para desafogar a UPA. Mas agora que está aqui, o jeito é aguardar. É questão de desespero, porque eu não sabia, né? Então eu saí desesperada do serviço e o local mais próximo eu vim. Ainda mais depois da filha desmaiar dentro do ônibus, né? Exatamente. Espero que ela fique bem o quanto antes e que vocês também sejam atendidos o quanto antes. Obrigado, viu? Essa, a Ana Paula, aguardando aqui com a filha dela, a Gabriela, esse atendimento para confirmar esse possível caso de dengue. E fica o reforço a você, ouvinte da Itatiaia. Está com sintoma dessa doença, de outras doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a orientação é procurar esse centro de atendimento específico lá no Barreiro, perto da Praça da FEBEM, na região Centro-Sul, no bairro Santa Efigênia, lá na rua Domingos Vieira, e também lá na UPA Venda Nova, tem uma área específica na rua Padre Pedro Pinto, para o atendimento a essas pessoas. Aline Neves. Informação do repórter Júlio Vieira. Obrigada, Júlio.